vai nos abençoar aqui nessa noite. A nossa irmã Rayane, a nossa irmã Sara, que vão estar louvando ao Senhor. E logo após nosso presbítero Jucivan Gomes, diretamente lá do estado do Maranhão, para nos trazer a mensagem da parte de Deus. E tudo isso você vai dando glória, vai dando aleluia, porque Jesus está aqui neste lugar. E na próxima quinta-feira, o nosso pastor de hoje vai estar, domingo ele vai estar anunciando, né, a nova campanha. E aí, quinta-feira nós teremos aqui adorando ao Senhor junto. Vamos estar orando ali. Benção pura, né? Então domingo ele vai anunciar ali. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia!
Deus, através do nosso presbítero Justivan Gomes. Aleluias. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Peço que formado, não sei se eu estou mais treino que eu estou mais. Isso faz parte, né? Porque a responsabilidade é tremenda e grande. Você falar de Jesus, você pregar a palavra de Deus, é grande responsabilidade. Mas, glória a Deus por isso, amém pelo convite. Louvo a Deus pela vida da minha pequena Sara, da minha esposa, a Sarinha, e para quem não sabe, ela é cantora e também compositora. Glória a Deus! Eu louvo a Deus por isso, porque e ela ficou muito alegre com esse convite, que ela passou a semana desde domingo. Ela já queria cantar a terça-feira. E lá em casa, tem dia que é preciso até eu mesmo chamar a atenção, porque senão não tem quem aguente aprovar. Ela sozinha, e não é indo qualquer, é ela mesma que inventa lá e engancha o cacete e bota o negócio para fluir. E amém por isso. Ela está aprendendo já a escrever, a ler. Deus vai abençoando devagarzinho, daqui uns dias ela mesmo escreve assim. Amém? Agradeço também ao nosso pastor. Não queria não, mas ele nos escalou, então amém. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Vamos falar hoje uma história bastante conhecida, mas creio que Deus vai falar ao meu coração e ao seu coração. Não espere nada de mim, porque não sou nada, sou apenas pó. Mas Jesus é grande e Ele pode fazer acontecer através da sua palavra e através de mim que estarei falando e ministrando a palavra. Marcos, seu capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 24. Nos diz assim a palavra do Senhor. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Uma certa mulher que havia 12 anos de um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo à vida. Soberano e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nesta noite estamos aqui diante da Tua presença, meu Pai, na responsabilidade, na direção de ministrar, de falar da Tua palavra. E eu quero, Pai amado, nesta noite te pedir que o Senhor, meu Deus, me diminua e o Senhor cresça, porque sabemos que o digno de honra, de louvor, de adoração aqui somente é Ti. Mas através, meu Deus, da nossa fé, da nossa credibilidade, da nossa crença que temos em Ti, nós queremos da Tua parte receber do Senhor. Queremos, meu Deus, nesta noite, meu Pai, receber, que nós possamos sair daqui não da mesma forma, mas que o Senhor venha falar conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Nós cremos no milagre, nós cremos na renovação, nós cremos no Teu poder aqui nesta noite, porque o Senhor, meu Deus, falava nesta época e ainda hoje fala, porque o Senhor vive e reina eternamente sobre as nossas vidas. Pai, muito obrigado, Jesus, nos abençoe e nos capacite nesta noite. Amém. Meus queridos e meus amados irmãos, nesta noite iremos falar a respeito dessa mulher que todos conhecem a história, uma mulher que sofria de uma hemorragia durante 12 anos. Uma hemorragia que para aquela mulher, para qualquer um de nós, não seríamos fácil enfrentar e vencer. Mas nós
cremos que há um Deus na nossa vida e que nós servimos, que Ele ainda faz milagres, que Ele ainda opera maravilhas, que Ele ainda faz o impossível se tornar possível diante da Sua palavra, de Sua presença. E essa mulher, ela sofreu há 12 anos, e na época Jesus andava na terra ensinando, anunciando, ensinando a Sua palavra, ensinando o povo. Mas o interessante que me chama a atenção é que essa mulher está há 12 anos, e creio eu que seu corpo já estava bastante debilitado, porque não era 12 dias nem 12 semanas, era 12 anos, sofrendo, enferma. Eu acredito que já estava quase até a beira da morte. Mas um dia Jesus passava por aquela região. E o que eu acho interessante é que ela nunca tinha desfalecido e nem desistido de viver na terra. Foi quando de repente ela ouviu falar que na terra, naquele local, naquele momento, iria passar um homem chamado Jesus, que ele andava na terra ensinando e também operando milagres. Nós vemos que nesse texto, nesse capítulo de Marcos, Deus, Ele opera um milagre, não só esse na vida dessa mulher, mas vários. E Jesus, eu acho interessante que Jesus, quando essa mulher decidiu usar a sua fé, quando ela ouviu falar de Jesus, ela não ficou somente só em ouvir falar, mas ela quis ir até onde Jesus. A história dessa mulher nos ensina que em Jesus nós encontramos a solução dos nossos problemas, assim como essa mulher encontrou a solução do seu problema, que era aquela enfermidade já há 12 anos. E na nossa vida hoje não é diferente. Na nossa vida hoje não é diferente. Você está enfermo, ou você está passando por um momento difícil, você está passando por um momento terrível, e você não recebeu o seu milagre. Porque quem é servo, crê. Quem é servo, busca. E quem é servo, a qualquer momento, a sua vitória pode chegar. E a solução dessa mulher foi se aproximando quando ela ouviu falar que Jesus andava por aquela região operando milagre. E o que eu acho tão interessante é porque ela ouviu falar e ela não ficou como muitos nos nossos dias de hoje. Essa mulher, ela não ficou somente por sua fé, mas ela decidiu a sair mesmo debilitada, mesmo frágil, fraca, se arrastando, creio eu, a chegar até Jesus e tocar em Jesus. E ela tão é que ela chega aos pés, chega por aquela multidão, creio eu que muitos já tinham até falado algo para ela, que ela não iria conseguir, que ela não iria resistir, que ela ia morrer. Mas não, ela usou a sua fé e foi até atrás, assim como já foi falado aqui também, né, durante a campanha, de um cego que estava à beira de um caminho, gritando e clamando por misericórdia do filho de Davi. E ele foi até a beira do caminho e conseguiu o seu milagre, que foi visão. E essa mulher conseguiu ir atrás de Jesus e receber a sua vitória. Seu corpo debilitado, frágil, mas ela tinha ouvido falar desse Jesus.
e ela decidiu ir atrás. Ela não se conformou só em ouvir. Ela quis se aproximar. E a multidão chegava e dizia que a multidão era grande. Mas quando Jesus olha e sente um toque diferente, ele olha a um lado, olha ao outro e diz: alguém me tocou diferente, por gentileza, quem me tocou? A multidão responde a Jesus: mas Senhor, a multidão é grande e está apertado. Não tem como isso ter acontecido de forma diferente. A multidão é grande, sim. Pode ter sido alguns que participam, que estão nessa multidão. Mas ele olha para aquela multidão e novamente diz: Senhor, meu povo, alguém me tocou diferente. E aquela mulher também disse: Senhor, foi eu que lhe toquei. Irmãos, eu imagino que naquela época Jesus andava dessa forma e andava. Essa grande multidão por sua volta, imagine se fosse hoje, porque nós vemos no nosso dia de hoje, nós cremos no nosso dia de hoje, vemos acontecer, que se nós orarmos, que se nós buscarmos, que se nós lermos a palavra, que se nós irmos atrás do Senhor, da renovação, que ao nós buscarmos a presença de Deus, que se nós buscarmos a presença de seu Espírito, nós iremos receber o nosso milagre. Eu imagino se Jesus voltasse àquela época, nos dias de hoje, e andasse aqui na terra, face a face, que multidão não iria ser. Aleluia! Mas nós damos graça e louvor ao Senhor, porque ainda tem pessoas, igreja, que busca e que acredita nos seus milagres. Eu não vou muito longe não. Domingo teve um testemunho aqui que eu fiquei alegre e eu dei um glória a Deus. Não foi nem tanto pelo milagre, glória a Deus pelo milagre também, mas o glória que eu dei maior, sentado ali naquele som, foi da atitude da irmã Ana. Porque ela falou que disse que estava sofrendo de uma enfermidade e alguém chegou para ela procurar os direitos de se aposentar. Mas ela disse que não iria aceitar isso, porque não ia adiantar nada ela ter dinheiro para se cuidar e continuar sofrendo dores. Isso me alegrou, porque nós vemos que no nosso meio, no século que vivemos hoje, ainda tem pessoas que dão crédito ao ouvir e crer que o Jesus que nós servimos, ele ainda faz milagre. E eu creio que nesta noite não vai ser noite diferente. Eu creio que nesta noite você vai sair daqui com seu milagre, assim como muitos aqui já testemunhou que seu milagre chegou. E eu creio que aquele que ainda não recebeu o seu milagre, Deus hoje vai te entregar, porque nós servimos não é um Deus que morreu e que continua morto, não. Nós servimos é um Deus que morreu, mas ao terceiro dia ele ressurgiu e ele se encontra em nosso meio nesta noite para nos entregar aquilo que pedimos, porque o nosso Deus, ele é fiel, ele é grande, ele é poderoso, ele continua fazendo ainda nos nossos dias de hoje. E eu creio porque Deus tem feito na minha vida, e eu creio que Deus também está fazendo e vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Temos um exemplo também muito interessante e gratificante ao nosso coração, que nos alegra e também nos traz a crescimento da nossa fé. A história de um homem por nome Jó. Jó também padeceu, sofreu, perdeu tudo de recursos que tinha, perdeu até mesmo seus filhos. E para acabar de piorar, enfrentou uma doença terrível, crônica, como eu costumo sempre falar. Mas ele servia e ele acreditava que aquilo era uma provação, não um deserto de morte.
até chegar ao ponto de sua própria mulher pedir para ele amaldiçoar. Mas ele, com os seus olhos da fé, repreendeu e continuou perseverando. Aleluia! E todos conhecem a história. Que Jó perdeu, mas Deus deu sua saúde de volta e seus bens materiais em dobro. Mas isso porque Jó, ele não desistiu, ele não desfez de sua fé, da confiança que ele tinha depositado, que ele tinha guardado, que ele tinha plantado na pessoa bendita do nosso Jesus. Eu não consigo entender, mas hoje em dia, como é que a pessoa consegue dizer que é servo de Deus e quando a prova chega, quando a luta chega, pula do portão para fora. Aleluia, Ei, quer vitória? Persevera. Se espelhe em Jó, se espelhe nessa mulher, se espelhe em Ana, se espelhe também naquele cego, Bartimeu, que por mais luta que enfrentou, mas não desistiu da sua vitória. Por mais sacrifício que passou, mas não desistiu da sua vitória. E assim as nossas vidas nos dias que nós enfrentamos hoje. E se nós olharmos para o lado, olhar para o outro, olhar para trás, a tendência é piorar. Nós temos que olhar para frente, para o alto, para cima. É da onde vem o nosso socorro. Está difícil, a prova está grande, mas continua. Mesmo chorando, se você não tem mais lágrimas, geme. Se você não consegue mais ficar de pé, se ajoelhe. Se você não consegue mais de joelho, deite. Mas continua servindo o nosso Deus. Continua na perseverança. Porque eu creio. Pode até não ser hoje. Pode até não ser hoje a vitória. Mas amanhã ela chega. Pode até não ser amanhã, mas no final da semana vai chegar. Pode até não ser no final do mês, mas no segundo mês, pode crer que talvez chegue. E se não chegar no final do mês, no final do ano você recebe. Mas enquanto você estiver perseverando, a sua promessa é estar de pé. Porque quem prometeu, ele cumpre. Quem prometeu, ele não falha. Porque quem prometeu foi um filho que morreu de sacrifício na cruz, que derramou sangue pela sua vida, por amor da sua família, por amor da sua alma, por amor do seu filho, por amor da nossa alma, de um dia estar no céu. É muito triste você se deparar com pessoas no nosso dia de hoje que só fala derrota, que só vive derrota e que só anuncia derrota. Se nós estarmos na... Eu aprendi uma coisa, e eu aprendi lendo o livro da justiça, o livro da ressurreição, que é essa aqui. Aleluia! Glória a Deus! E eu quero dizer uma coisa para vocês. Se você disser para mim que não tem tempo, que não consegue de ler pelo menos um sequer versículo por dia, eu digo que você está sendo mentiroso, sem medo de errar. Porque no dia que eu não pego isso aqui para ler pelo menos um versículo, lá no WhatsApp, quando eu estou conectado no WhatsApp, eu recebo uma notificaçãozinha lá do presbítero Moisés, parece que, se não me engano, o auxiliar do Senhor,